resvala de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Olha que coisa poderosa, guarde isso. A bênção do Senhor e a vida, ela é ali ordenada para sempre. Mas você verá que o contexto dessa bênção ordenada está ligado à união. Está ligado a esse ambiente. Então, esse salmo que você acabou de ler comigo, ele é um dos salmos de romagem, cuja autoria ali é atribuída ao rei Davi. Não sei se você sabe, mas 3 vezes ao ano, os judeus saíam das mais diversas localidades de Canaã e eles se dirigiam para o centro único de adoração que estava lá em Jerusalém, edificada sobre os montes de Sião. Então esse povo, enquanto viajava, peregrinando para Jerusalém para fazer os seus sacrifícios, fazer as suas ofertas, eles também iam para rever os irmãos, serem instruídos na lei, eles iam cantando esses salmos que serviam para alegrar, para encorajar e também para expressar os sentimentos deles de dependência a Deus, de dependência de Deus, mostrando que eles dependiam do Senhor. Veja, historiadores afirmam que esse salmo ele foi composto por Davi depois que ele assumiu o governo de todo Israel. Ele não foi o primeiro rei. Ele assumiu depois ali da morte e queda de Saul. Então veja, o povo de Israel, ele entra na terra prometida, debaixo da liderança de Josué. Os irmãos lembram disso? Josué e Caleb foram os únicos 2 que creram e entraram ali na terra com as suas famílias, a terra prometida. E a terra, ela foi dividida entre 12 tribos. Agora eu não consigo acompanhar meu PowerPoint aqui. Aleluia. Tinha preparado para acompanhar e mencionar aqui, mas está bom. Essas 12 tribos, elas tinham juízes que governavam ali sobre uma parte de Israel e outros juízes sobre outra parte de Israel. E aí, por conta disso, havia muita confusão, irmãos. Muita contenda, muita controvérsia. A regra que havia naquela época é que cada um fazia o que bem achava diante dos seus olhos. Imagina, um povo agora, que está na terra de Canaã, distribuído em 12 tribos, ok? As 12 tribos de Israel, cada um tinha os seus juízes, e aí cada um determinava como as coisas aconteciam ali no seu, vamos dizer, naquela tribo. E aí, por conta disso, havia muita confusão. Eles não tinham um lugar certo de adorar a Deus, porque cada juiz pensava de uma forma, cada tribo tinha o seu próprio santuário, até que os israelitas, eles cansaram e disseram, nós queremos um rei. E aí você sabe a história, eles rejeitam a Deus, Samuel chega a pensar que tinha a ver com ele, e Deus fala, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, porque eles tinham um rei. Quem que era o rei? O próprio Deus. Eles estavam debaixo de uma teocracia, mas eles queriam entrar agora numa monarquia, como outras nações, outros povos. Eles queriam um Deus que eles podiam pegar, tocar, ver, sentado num trono real, natural. Fala, nós queremos também. E aí você sabe a história, Deus deu para ele Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E aí debaixo dele, as tribos vieram juntas. Só que qual foi o problema? Saul não foi um bom rei. Conflitos internos continuaram a acontecer. Então a morte de Saul veio. Houve após essa morte uma guerra civil entre as tribos. Eu estou resumindo para você. Se você fosse ler tudo que eu estou te falando aqui, nós gastaríamos um bom tempo. Eu estou resumindo tudo que aconteceu aqui ao longo da história. Então a tribo de Judá, ela escolheu Davi para ser o rei deles, e as outras 11 tribos não aceitaram Davi, e elegeram um outro rei chamado Esbocete, que era descendente de Saul, para governá-los. Veja, logo, você já entende que vai haver, e houve um conflito sangrento. Veja, não foi entre Israel e os inimigos, filisteus,
jebuseus, amorreus, nada disso, não é essa turma não. É o judeu contra judeu, derramando sangue, matando os próprios irmãos. Houve uma guerra interna, essa guerra civil. Então, a tribo de Judá vence. Davi é coroado rei agora de todo Israel. E após isso, então, esse Salmo 133 foi escrito. Para quê? Para comemorar aquela unidade que finalmente havia chegado na nação de Israel. Tudo isso é para que você entenda que de todo esse acontecimento, esse contexto, há muitas lições aqui que são importantes para nós hoje. E a primeira delas é que a bênção do Senhor, ela é ordenada onde existe verdadeira unidade. Deixa eu te contar algo. Onde a igreja não é unida, onde cada um tem um jeito de pensar, onde cada um, sabe, quer fazer as coisas do seu jeito no que diz respeito à liderança da igreja, o resultado vai ser confusão, problema. Não dá certo se não houver unanimidade de pensamento, se não houver unanimidade de propósito, a igreja não avança, ela vai ruir. Porque ela está dividida entre si, e um reino dividido entre si não subsiste, diz a palavra. Você está conseguindo me acompanhar? Então, quantas igrejas têm vivido e experimentado divisões? Olha, acredite, ó. Por quê, pastor? Porque o diabo sabe que a bênção é ordenada onde há verdadeira unidade. Então, o diabo trabalha constantemente para quebrar essa unidade. União não é com o diabo, ele não quer isso. Ele quer que o Antônio se volte contra o Ener. O Ener contra qualquer outro irmão, e assim vai, e aí começa a confusão e a briga. E aí o que vai acontecer? O Antônio lidera sobre um grupo. O Antônio pega esse grupo e coloca o ponto de vista dele. O Ener tem outro grupo que ele lidera, ele põe o ponto de vista dele para aquele grupo. E agora não é só o Antônio contra o Ener, agora é o Ener e o grupo dele contra o Antônio e o grupo dele. E assim vai, e assim começa a divisão dentro da igreja. Daqui a pouquinho a igreja racha. Quantos estão entendendo? Sabe que princípio é esse? Princípio de Lúcifer. Isso acontece, eu estou falando no contexto espiritual, eclesiológico, mas isso também acontece em todos os lugares. Você vai ver isso em empresas. Você vai ver funcionários tentando ali, sabe, boicotar o patrão. Você vai ver pessoas tentando puxar o tapete umas das outras. Ele percebe que um vai ser promovido, mas é o lugar que ele queria. Ele vai boicotar o que vai ser promovido para tentar o lugar daquele outro, com calúnia, com difamação, com conversa fiada, com fofoquinha. É assim ou não é? Lúcifer agindo. Ele age em todos os lugares, mas sabe o lugar especial, o lugar que ele mais gosta de trabalhar? Na igreja. Porque se na igreja não há unidade, acredite, nenhum outro lugar pode ter. Da igreja, a unidade é espalhada. Porque é do corpo de Cristo que a unidade se manifesta. Quantos estão entendendo? Verdade, pode observar, famílias sem Deus, eles não são unidos. Você vai ver irmãos brigando entre si. Você vai ver quantas pessoas, eu tenho um caso na família da minha esposa. O pai dela faleceu, já tem, não sei, se 2 anos. E até hoje tem briga, a família está num grupo, porque ainda está mexendo com partilha de bens, está mexendo com esse negócio e um filho lá se levanta e começa a brigar, e xingar o advogado, e falar que está sendo roubado, e não sei o que, o outro fala, e aí o outro fica bravo também, e um fala, esse recebeu, está errado, um recebeu, o outro não recebeu, e fica uma confusão por dinheiro, por bens. Irmãos, é uma confusão. Família, irmãos. Eu falo, Jesus amado, como o dinheiro faz, né, uma bagunça no meio, mas não é o dinheiro só é ali a isca, é o diabo por detrás, trabalhando, fazendo isso. Então, se não houver ali uma unidade verdadeira, a bênção do Senhor não pode ser ordenada. Davi expressa isso aqui, no verso 1, olha lá. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aqui os irmãos são os irmãos judeus, de todas as tribos que estavam unificadas ali.
essa união aqui era exatamente isso que nós acabamos de descrever. Era uma união política. Eles tinham apenas ali um rei agora. Eles não têm mais juízes espalhados onde cada um faz o que bem entender. Mas uma única pessoa, um único líder, mostrava ali qual era o padrão, qual era a identidade da nação, e os demais apenas andavam naquele padrão, e isso era a bênção para todo mundo. Acredite no que eu vou te dizer, nenhuma estrutura funciona com duas cabeças. O período que Israel mais sofreu foi o período que o reino foi dividido. Sabe, irmãos, nós não podemos ter uma mula sem cabeça, mas também não podemos ter um bicho de duas cabeças. Para haver unidade tem que haver uma única liderança estabelecida e reconhecida pelos demais. Por isso que no nosso meio a igreja videira, eu tenho que mencionar, é uma igreja muito bem sucedida no que diz respeito à liderança, porque é muito organizado, muito alinhado. Cada igreja local tem o seu pastor, tem ali toda uma liderança, novos pastores vão sendo levantados e vão caminhando com esse pastor, mas no final é um pastor, é um líder, falando e os demais em unidade com ele, falando a mesma coisa. Eu estou aqui, mas se você assistir o culto de Cuiabá ou de Goiânia, você vai ver que nós falamos a mesma coisa. Tem pessoas que até falam, parece o pastor Christian pregando. Tem hora que as pessoas falam, não, mas parece demais. Veja, nós falamos a mesma coisa. Estamos no mesmo, sabe, na mesma linha. Não há essa divisão, porque nós temos um mesmo coração. E por isso a videira prospera. Não é por acaso que nós estamos em mais de 30 países. E cada vez crescendo mais e mais. Por quê? Porque há ali uma liderança estabelecida e há, debaixo dessa liderança, toda uma equipe que reconhece essa liderança. Porque não é uma liderança autoritária, não é uma liderança que lidera na força, no poder, mas é uma liderança que trabalha junto com toda a equipe, onde todos, a igreja videira, cada igreja tem um presbitério, esse presbitério decide junto. Estou falando para você, às vezes, você que está aqui visitando, você não conhece essa maneira como nós trabalhamos, lideramos, é assim que funciona. Eu sou pastor, a última palavra eu dou, mas eu não gosto, eu não dou, como eu já ouvi dizendo, pastor João, dá carteirada. Nunca dei carteirada. Quem anda comigo aqui há mais tempo sabe, nunca dei carteirada, mas já fui acusado de dar carteirada. Eu peço opinião eu peço opinião dos irmãos mais do que eu acho que eu deveria. Porque quando eu olho para o meu pastor, eu não lembro meu pastor pedindo opinião para tanta coisa como eu peço. Ele falava assim, irmãos, vamos fazer assim, está tudo certo. E como a gente tem um só coração, o que eu falava? Estamos juntos, pastor. E era bênção, porque ele tem mais experiência que eu, ele tem o melhor para a igreja, ele pensa o melhor para a igreja, para os irmãos, e eu falo, eu estou aqui para aprender. E aí avançava, prosperava, crescia. Quantos estão conseguindo me acompanhar? Diga amém. Amém. Veja, Israel sofreu por muito tempo. Por quê? Porque estava dividido. Duas cabeças, não dá certo. Tem que ter uma turma unida. Tem que ter alguém que dê a palavra final. Tem que ter alguém cuja autoridade seja reconhecida pelos demais. Assim é na célula, assim é no discipulado, é o mesmo princípio. Mas você não vai ver o líder destoando do pastor. Se você vê o líder destoando do pastor, já sabe, tem algo errado. Você vai ver o líder falando o que o pastor está falando aqui. Você vai ver ele com as mesmas coisas que ele aprendeu e que ele ouviu do pastor, a direção, do discipulador. Está todo mundo andando, falando a mesma coisa. E isso é unidade, isso é união, a verdadeira união. E isso gera o quê? Acarreta em bênção. A bênção do Senhor pode ser ordenada. Amém, irmãos? Também essa união que ele diz, quão bom e agradável, se referia ali ao fato de não haver mais guerra. Quando há essa união, não tem mais confusão. Não tem mais guerra, olha que coisa maravilhosa. Os irmãos vivem em paz. Oh, aleluia. Como eu me alegro de saber que faz tempo que nós não vemos uma guerra entre irmãos. Mas houve um tempo que eu vi os irmãos se degladiando. Rapaz, nós vamos montar um coliseu aqui, porque está cheio de leão aqui nesse lugar. Soltar os irmãos para se degladiar.
Ou soltar uns leões e os irmãos para lutar contra os leões ali, porque é muita guerra. Jesus da glória, graças a Deus, eu não tenho visto mais isso faz muito tempo, aleluia. Por quê? Porque essa união tem crescido. Os irmãos têm crescido nisso. Um líder olha para o outro, vê o outro avançando, ele fala, que bênção, irmão, eu quero aprender com você, quero crescer como você tem crescido, eu quero ser usado como você tem sido usado. Ele não fica com bicudinho, com inveja, com ciúme. Ele fala, essa unção que está sobre você, também está sobre mim. Isso não é maravilhoso? Os irmãos vivem em paz. Um israelita da tribo de Manassés, agora podia viver em paz com um israelita da tribo de Zebulon. Os irmãos, ó, sentando na mesinha, comendo junto, alegre, feliz, isso é maravilhoso. Coisa triste é quando eu vejo irmão falando assim, ó, alguém de um discipulado chama para comunhão, o que foi chamado é de outro discipulado, aí fala assim, não posso que eu sou de outro discipulado. Eu falo, é o Satanás. É o Satanás, tem aqui ninguém, não tem essa conversa. Discipulado A pode fazer festa com o discipulado B, e assim célula A com célula D. Não, nós somos reunidos dessa forma apenas por uma questão estratégica e porque assim nós vemos que é o melhor de Deus e porque na Bíblia nós vemos a igreja primitiva se reunindo dessa forma. Porque não dá, não tem como reunir, olha só, imagina todo esse povo aqui numa casa. Que casa que comporta? Só se o Neymar Júnior vir morar aqui, Neymar comprar uma mansão aqui, né, com aqueles espaços, essas loucuras que os jogadores de futebol fazem, e fala, aqui cabe agora, dá para fazer. Mas não é prático. Esse povo todo reunido é para o culto de celebração, domingo, para ouvir a palavra de Deus, ser edificado e ganhar fé. Mas na célula é um grupo pequeno, onde todo mundo fala para crescer em fé. Onde não tem um pregador, como hoje aqui tem um pregador. Na célula tem um facilitador. Todo mundo vai falar, ele coloca para os demais também falarem e crescerem em fé, falar de Deus, da palavra, para eles crescerem no Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas em terceiro lugar aqui, dentro dessa verdadeira unidade, especialmente aqui, o Salmo, ele está falando daquela união espiritual que agora havia entre as 12 tribos, irmãos. Eles estavam unidos como povo único de Deus agora, para adorar o mesmo Deus e não mais deuses. Você sabia que o próprio povo judeu tinham deuses? Eles adoravam outros deuses, não apenas o Todo-Poderoso, o Criador, o El Shaddai, Elohim, o Criador, não, eles adoravam outros deuses. Você vai ver eles adorando Baal, Astarote, Baalins. Mas agora, sob um reinado de um único líder, ele colocou o padrão, porque ele é de Deus, ele é um homem de Deus. Ele fala assim, ó, aqui todo mundo vai adorar só o único Deus verdadeiro. Não tem espaço para Baalim, Astarote, para essas conversas fiadas, porque só existe um Deus. Era comum entre o povo, por causa dos juízes, cada um fazia do seu jeito. Agora Deus, somente Deus, era o Deus de Israel, e o culto era celebrado em Jerusalém, onde estava o tabernáculo, a arca da aliança, as leis de Deus, os sacrifícios e os sacerdotes. Então Davi, o rei aqui, expressa como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aleluia! Que coisa boa quando a paz, quando a alegria, prosperidade, essa convivência pacífica que havia debaixo do rei Davi, pela providência de Deus. E para expressar essa união, Davi escolheu dois adjetivos para demonstrá-la: boa e agradável. A comunhão é boa e agradável. Os irmãos estarem unidos é bom e agradável. Você pode dizer isso? Diga bom e agradável. É estar com os meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Mas em segundo lugar, a bênção do Senhor é ordenada em forma de unção. Olha que coisa poderosa. Primeiro ela é ordenada porque há a união. Certo? Os irmãos estão unidos, juntos. Porque tem
uma única liderança, está debaixo de uma liderança única, que leva todos a estarem juntos, adorando ali o único Deus, o mesmo Deus, sem distinção, todo mundo no mesmo propósito. Mas depois nós vamos ver que ela é ordenada em forma de unção. Olha o versículo 2, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Veja, aqui há uma comparação, há um simbolismo, há uma alegoria sendo usada por Davi. E ao fazer a comparação da unidade com o óleo, Davi ele pode ter tido algumas ideias em sua mente, e eu quero compartilhar algumas das ideias que ele possivelmente teve. Primeiro, a união é preciosa como o óleo. O óleo, meu irmão, era um óleo que era confeccionado de acordo com uma receita que Deus havia dado a Moisés, o que significa que ninguém mais poderia fazer esse óleo, a não ser os sacerdotes. Eles tinham a receita. Era um óleo raro e caro, por isso ele é precioso. Esse óleo era composto pelo azeite mais fino, de oliva, e mais 4 especiarias extremamente caras e raras. Quantos estão entendendo? Diga amém. O que ele está dizendo aqui, a união entre o povo de Deus também é algo precioso. Raro, é raro às vezes. Às vezes, você vai ver, há uma luta para haver essa comunhão. Por quê? Porque o diabo trabalha para combater isso. Joga irmão contra irmão, divide os irmãos, forma panelinhas. Eu tenho tanto pavor de panelinha, irmãos. Eu posso dizer para você, como membro, é muito pior você estar numa igreja onde você vê panelinha, porque você não tem acesso a nada, não conhece ninguém. Imagina um visitante chegando onde tem panelinhas. Terrível. Eu como pastor, terrível, eu vou combater todo o tempo. Se eu ver panelinha, eu vou combater. Irmãos que só entre eles fazem comunhão, só entre eles fazem churrasco, só entre eles, sabe, faz as coisas. Eu falo, não pode, estende para os demais. Abre para outros. Vai quem quer, mas abre. Eu sei que os irmãos falam, pastor, mas dá trabalho demais, você coloca os irmãos desdenham. Eu sei, mas coloca. Vai que aparece lá alguém, ele quer, deixa ele, inclui. Ele vai conhecer o grupo, ele vai fazer parte, mas não fecha, porque isso não é bom. Infelizmente, a comunhão também é algo que tem sido raro em muitos lugares. Mas quando isso é percebido aqui, nós vamos combater. E eu quero que você seja alguém que combate isso comigo. Sabe, não é uma coisa tão comum a comunhão, meu irmão. Por isso ela precisa ser valorizada e buscada como um óleo precioso. Quantos gostam de fato de estar na comunhão com os irmãos? Você gosta? Olha, eu vou te contar uma coisa, eu sou caseiro demais, mas eu não rejeito um churrasquinho, não. Eu gosto de ficar em casa, minha esposa sabe, minha esposa é mais, quer estar o tempo inteiro, se deixar na casa dos irmãos, com os irmãos, ou que os irmãos vão lá em casa. Eu sou mais reservado, mas muito mais reservado. Gosto do meu cantinho, mas, pastor, tal dia, tal hora, estou pensando em fazer assim. Quer estar junto? Fala, meu nome é pronto. E ainda mais quando ele fala churrasco. Tem 2 peças de picanha. Tem um pintado lá que vai fazer uma mujica. Fala, deixa Deus te usar mais um pouco. Fala mais um pouquinho. Conta mais alguma novidade aí. É bom. Mas vou também para tomar um café. Eu falo para os irmãos, me chama, pastor, só tem um cafezinho ali. Tá bom demais, estou feliz demais com o café. Só de estar com você, orar por você, conversar com você, eu já estou feliz e faz parte, sabe, daquilo que eu fui chamado para fazer. Está tudo certo, eu estou exercendo a comunhão. Estou junto com os irmãos. Então há um preço para manter essa unidade. E eu vou dizer para você, às vezes o preço é abrir mão do ego, da justiça própria, ir para a cruz, se submeter.
Já falei isso uma vez. Tem irmãos que você, né, gosta de estar com eles. Outros você se esforça para estar. É ou não é? Então, às vezes, você vai ter que renunciar. Puxa vida, logo esse irmão aí que me chamou, não sou eu falando não, é você. Você, irmão que olha para o irmão e fala assim, esse aí, mas esse irmão é chato. Tem irmão chato? Tem. Olha o silêncio, ninguém abre a boca. O irmão está ali na cabeça dele, já pensou em 10. Mas ele não quer falar nada. Não tem, que isso, chato. Não, todo mundo é legal, é nada. Tem muito irmão chato. Conversa fiada. Tem ou não tem, irmão? Fala a verdade. Tem irmão chato. Tem irmão que não tem desconfiômetro. Tem irmão que você fala, oh, Jesus, esse irmão é do Senhor mesmo, porque ele faz eu exercer os frutos do Espírito. Aleluia. Hã? Tem irmão que você tem que exercer frutos do Espírito? Tem irmão que é facinho, irmão. Tem irmão que você quer estar ali com ele. Tem irmão que é assim. Você quer estar com ele. Ele é agradável. É gente boa demais. Fala, rapaz, mas eu quero te dizer, esse aí você não precisa pagar preço. É o outro. É o xarope. Pagar preço, irmão. Por isso que é caro. E temos que exercer isso. Por quê? Aí nessa conversa vai... pedacinho de picanha entra na boca, refrigerantinho. Aí o irmão só te fala, irmão, precisava falar uma coisa, está aqui batendo aqui no meu coração forte. Está entalado aqui. Aí o irmão vai lá e dá aquela pastoral. Pum. Aí ele fala, aí ele começa a chorar. Nunca me falaram isso. Nem meu pai, minha mãe. Fala, pois eu estou te falando, você é chato. Aí sabe o que acontece? O irmão é transformado. Tudo que ele precisava era ouvir que ele era chato. Porque ele achava que era legal. Ele achava que era legal, ele não sabia que ele era chato. Você está entendendo? É igual o irmão, que às vezes tem algum problema de saúde, ele tem mau hálito. Ninguém fala para o irmão que ele tem mau hálito. Aí o irmão vai conversar, todo mundo se afasta dele. Aí o irmão fala, rapaz, o que está acontecendo? Ninguém fica pertinho de mim, mas não dá, bafo não dá, irmão. Com você é assim, ó, tem que ser a distância. Telefone sem fio, pega aí, oi. Aí ninguém fala, o irmão morre com bafo. Ajuda esse irmão a fazer um tratamento, às vezes é uma gastrite. Ou às vezes ele não gosta de escovar o dente. Não sei, mas ajuda. Veja, tem irmãos que falam, pastor, falar um negócio desse, isso aí vai magoar o irmão. Prefiro magoar o irmão e ele saber que ele tem bafo, para ele ser liberto do bafo, do que o irmão viver com o bafo passando vergonha. Aí o irmão não casa, é encalhado, porque nenhuma irmã chega perto dele. Falei, esse irmão é demais. Fala a verdade, irmã. Você chegar perto do irmão, está ali querendo se relacionar. O irmão chega e fala, solta o cheiro do dragão. Você olha para aquele olhinho bonitinho, às vezes um cabelinho liso, até um perfuminho, mas da boca sai o cheiro da serpente. Você vai em frente ou você para por ali mesmo? Seja sincera. Ei, eu vou te falar. Hoje eu sou casado. Graças a Deus, minha esposa sempre teve um hálito bem gostosinho. Mas se eu tivesse sentido, nesse caso, eu como uma pessoa que está querendo me relacionar com ela, eu já pulava a vez. Falei, não, deixa a outra. Perdeu a vez, irmã. Perdeu a vez. Tem outra aí que está com um cheirinho melhor. Você está entendendo? Quantas pessoas perdem porque não tem o amigo mais chegado que o irmão? A Bíblia não fala que é amigos mais chegados que o irmão? É esse que fala, irmão, você é chato. Ei, arruma esse cabelo, tá feio. Ei, põe uma roupa melhor, você está parecendo, meu Deus do céu. Esses rapazes aí que estão rodados, que não tem família, que não tem roupa, tudo, irmão, arruma. Veja, irmão, eu estou falando, você fala, pastor, o que é isso? Isso é ser amigo chegado. Amigo chegado não fala o que ele quer ouvir, fala o que ele precisa ouvir para ele crescer, para ele avançar. Eu louvo a Deus, eu falo para os irmãos, está aqui, o Renato, ele conhece, está aqui conosco, caminhava com o pastor João Amaral ali, e o pastor João Amaral, a gente cresceu desde os 14 anos na igreja.
Eu estava na igreja, ele chegou no acampamento, a gente se conheceu e dali caminhamos juntos. Eu e ele era assim, ó, um na lata do outro. Então eu vi ele com CC, eu falava, mano, você está com CC, arruma isso aí. Tal. Ele viu uma coisa em mim e falava, nossa, você tem que arrumar. E é um falando para o outro. Entendeu? Falava, as lutas de adolescente, a gente ligava um para o outro, falava tal, e oravam, a gente passava a madrugada orando, às vezes pelo telefone, orando um pelo outro, aquelas lutas de adolescente, só Jesus sabe o terror que é. E como a gente abençoava um ao outro e falava as coisas da vida de um para o outro, isso abençoou, isso gerou crescimento. Eu não ficava magoado, não. Quando eu falava, ele não ficava magoado, não. Ele falava, obrigado, mano, o que você falou. Até hoje, você vai ver, se a gente topar, chama um outro de mano. Ô, mano, por quê? Porque é como irmão mesmo. Eu dormia na casa dele, ele dormia na minha casa. Muito parceiro. E isso fez eu crescer, fez ele crescer. Você precisa disso. Sabe quando você vai ter isso, de fato? Quando você estiver na comunhão com os irmãos. Verdadeiros irmãos, parceiros de Deus, vão falar o que você precisa ouvir. Isso vai te levar ao crescimento. Quantos querem crescer em Deus? Então acredite, esteja no corpo inserido, esteja na comunhão com os irmãos, isso é bênção. E fala para os irmãos, irmão, se tem alguma coisa, fala para mim. Pode falar, você tem liberdade. E quando ele falar, não fica melindrado, não. Porque daí tem irmão que fala, pode falar, e fala, depois ele fica uma semana, um mês sem falar com o irmão. E sai falando para os outros ainda, gerando confusão. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém? Ainda dentro dessa questão do óleo, que Davi está dizendo, a união é agradável como perfume exalado pelo óleo. Aquele era um óleo muito perfumado, com aroma super agradável. E de novo, é gostoso quando a gente cheira um bom perfume, é um dos prazeres que a gente tem, algo, sabe, agradável, né? É você estar num ambiente cheiroso. É isso que ele está falando, a comunhão é isso, é agradável, é gostoso. Esse óleo gera esse ambiente agradável, exala esse cheiro bom. Esse cheiro, irmãos, ele se alastrava pelo tabernáculo. Todo mundo podia sentir o cheiro daquele óleo sendo derramado. Ele era derramado em abundância. Todos conseguiam perceber, isso é maravilhoso. Quando há unidade na equipe, as pessoas sentem-se confortáveis em estar juntos. Hoje eu pergunto para você, você tem prazer mútuo quando você está reunido? Há um prazer ali mútuo quando a reunião acontece na célula? No discipulado? Quando você está aqui, é prazeroso? É importante avaliar isso. Por quê? Porque se há prazer mútuo, quando a equipe se reúne, é porque o ambiente é um ambiente de fato de vida de Deus, o óleo de Deus está sendo derramado. Se há um ambiente de espontaneidade, sabe, o ambiente pesado é o sinal de que a fragrância não está boa. Então essa espontaneidade é de Deus, é bom, é uma fragrância agradável. Às vezes, eu tenho que cuidar, às vezes eu sou espontâneo até demais. Eu falo coisa até demais que eu não devia falar, que eu me sinto às vezes muito livre. Quanto mais livre, quanto mais liberado é o ambiente, eu falo mais coisas, que às vezes a maioria não falaria. Essa é a fragrância, boa, agradável. É terrível quando alguém pensa algo a seu respeito, não fala e fala só nas suas costas. Isso é terrível, isso é contrário à unidade, é contrário a essa unção, essa vida que Deus derrama. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Onde há unidade, acredite, o ambiente fica perfumado, mas onde há divisão, um mau odor, ele exala, ele é exalado. Sabe qual que é o perfume que agrada ao Pai? É ver os filhos reunidos em sua casa. É isso que agrada o Pai. Por isso o diabo vai tentar o tempo todo atacar a nossa unidade, semeando discórdias entre os nossos corações, fazendo com que os irmãos fiquem brigando uns com os outros, tendo problemas uns com os outros. E ainda dentro desse óleo, a união manifesta a unção em todo o corpo. Talvez você nunca parou para avaliar isso no que está falando aqui nesse salmo. Davi tinha em mente aqui esse ponto que faz mais sentido quando você avalia o texto com calma, detalhadamente.
esse óleo era derramado na cabeça, e ele vinha descendo pelo rosto de Arão, passava pela barba, descia pelas vestes. E aí, o que a maioria entende quando fala que ele pega na orla? O que você pensa aí dessa orla, o óleo da orla? A maioria pensa, o que foi? Microfone? Ah, tá vermelhinha a bateria. O que normalmente a gente pensa? Por essa gola é isso aqui, né? Mas não é. Essa gola é a orla da barra. Dizendo que esse óleo, ele passa por todo o corpo. Todo o corpo, ele recebe o óleo, a unção, por causa do cabeça. Naquela ocasião ali, as 12 tribos eram ungidas pelo óleo que vinha sobre a cabeça, escorria pela barba, e todo o corpo era ungido. Dizendo, a unificação de todas as tribos, não há mais divisão, elas foram unidas, unificadas. Esse é o contexto, é isso que Davi está falando. Ele assume o reinado, não é mais dividido, não são mais juízes, mas agora as 12 tribos estão unificadas, debaixo de uma mesma liderança. Agora o óleo uniu. A unidade, a união, a comunhão, ela está ligada a essa unção, a unção de Deus, ok? Está sobre nós, e o resultado dessa unção sempre vai culminar em união. A união chama o óleo, e o óleo faz com que essa comunhão continue, permaneça. A vida de Deus, a vida do Espírito, o poder de Deus, quantos estão entendendo? Diga amém. Vamos avançar. Meu tempo aqui, deixa eu correr. Então veja, essa é a ideia principal aqui. O óleo escorrendo por todo o corpo. O mesmo óleo que toca a cabeça deve chegar até os pés. Com a mesma essência, com o mesmo aroma, com a mesma consistência. Deixa eu te dizer algo. Se nós estamos andando em unidade, a mesma unção que desce sobre Cuiabá, sobre o pastor Christian, a mesma unção que desce sobre Goiânia, sobre o pastor Aloísio, ela desce aqui sobre nós e sobre todas as congregações videira, não importa onde elas estão e o tamanho delas, todos estão debaixo dessa mesma unção. Por quê? Porque nós estamos em unidade. Sabe, meu irmão, acredite, me inquieta muito o fato de que pessoas convivem conosco muito tempo e não têm a nossa unção. Me incomoda. Não é você falar do meu jeito, com o meu trejeito, mas é você falar o que eu falo. Mas eu vejo, às vezes, irmãos falam muito diferente do que eu falo. Isso está errado, alguma coisa não está certa. Por quê? Porque a unção não está ali correndo. A unção não alcançou, esse óleo não pegou esse irmão. Porque ele está muito diferente, isso é muito ruim, não faz sentido. Quando nós estamos debaixo de uma mesma unção, nós temos um mesmo coração. Os irmãos estão entendendo? Não importa se você é membro, se você é líder em treinamento, se você é líder, se você é discipulador, se você é anfitrião, não importa, você vai falar a mesma língua. Porque você está muito tempo caminhando. Eu vou te falar, o tempo que eu ando com o pastor Christian, é difícil eu não falar como ele fala. Porque eu andei muito tempo com ele. E no meu caso, não só o coração, até trejeitos eu peguei dele. Às vezes eu solto algumas coisas assim, meio Christian Gimenez. E eu não forço. Não é uma coisa que eu treinei, que eu falei, vou imitar o pastor Christian. Não, é de tanto caminhar com ele. Muito tempo junto, reunindo todo dia, toda semana. Madrugadas, às vezes ele chamava os pastores, falava, vamos ter que reunir de madrugada, porque nós temos um assunto assim para resolver muito sério, muito importante. Estava lá, de madrugada, passava o dia inteirinho, das 7, 8 da manhã até 6 da tarde. Reunidos assim constantemente, consagrações na chácara, e o tempo todo a gente junto. Quando não estava em reuniões oficiais, estávamos em comunhão, churrasco, junto, reunido, viajando junto. Isso faz com que a gente tenha o mesmo coração. Isso é bênção.
Isso não significa que você tem que agora, sabe, ter o mesmo trejeito, nada disso. Mas é falar a mesma coisa. Sabe qual que é a nossa língua? É falar do amor de Deus, é pregar o evangelho, é falar da graça. Essa é a nossa língua. É falar, é compartilhar a doutrina dos apóstolos, nada diferente disso. Essa é a nossa pregação. Assim nós caminhamos e vivemos. Quantos estão entendendo? Diga amém. E eu preciso te dizer em terceiro lugar, a bênção do Senhor é ordenada apesar das distâncias geográficas. É mais um ponto aqui que muitos passam e nem observam também. Como essa da gola. Olha lá, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Você nunca parou para avaliar isso? Hermon e Sião, o que tem a ver um com o outro? Um está ao sul, o outro está ao norte. Como que pega um e recai no outro? A gente gosta disso. É uma música, Senhor. Não, pastor, não. Na Bíblia nada está aí por acaso. Tudo está muito ajustadinho. Tudo tem um porquê, um motivo. Hermon é o monte mais alto que tem no norte de Jerusalém. O pico dele permanece coberto de neve. A parte... Sabe, a maior parte do ano, não sei se você sabe disso, ele fica hoje lá na Síria. Quilômetros de distância ele pode ser visto, de quilômetros de distância. E no pé dele tem muitos alagados, que é quando o sol bate, derrete essa neve e faz todo esses alagados, essas poças. Quantos estão entendendo? Diga amém. Pastor, e Sião? Veja, tem toda a questão, a névoa, né? Derrete, aí vem essa névoa vem e ela é levada pelo vento. Por isso, Sião também ele é alcançado, ele é atingido mesmo estando a quilômetros de distância. Mesmo ele estando ali ao sul. Mas esse vento leva esse orvalho que está lá no Monte Hermon, e esse orvalho também recai sobre o Monte Sião. O mesmo orvalho, caindo em montes distintos, diferentes. Veja, qual que é a ideia do orvalho? Qual que é a ideia desse mesmo orvalho caindo em montes diferentes? Está mostrando de novo a unidade entre as duas montanhas. Essas montanhas são unidas. O mesmo orvalho, duas montanhas completamente diferentes. Preste atenção, não importa o quão geograficamente distante nós estejamos. Se houve unidade de espírito, a mesma névoa que cai aqui, cai ali. Por isso eu digo, a névoa que cai lá em Cuiabá, cai aqui. A névoa que cai lá em Goiânia, cai aqui. Lá eles vão batizar, nós também vamos. Ah, pastor, mas tem diferença? Tem. Lá eles vão batizar 3.000, nós vamos batizar 50. Está tudo certo. Mas nós estamos na mesma unção. Por que nós não vamos batizar 3.000? Porque nem nós somos 3.000, como não vamos batizar? Só um milagre acontecer. Né? Eles são muito mais que 3.000. Goiânia vai batizar muito mais. Mas por quê? Porque eles estão nessa realidade. Cada um vai batizar de acordo com a sua realidade. Mas a unção é a mesma. A unção é a mesma. Nós vamos avançando, nós vamos crescendo. Então o mesmo orvalho que desce sobre o Hermon, desce sobre o Monte Sião. A mesma graça, a mesma revelação, a mesma visão está sobre todos que andam em unidade. Oh, eu fico tão feliz. Eu vou pregar nas igrejas que eu acompanho. E eu vou falar lá, eu me sinto tão bem, porque todo mundo já conhece a linguagem. Os irmãos já sabem, não tem nada de diferente. Quando prega, já estão juntos, já começa a glorificar, dá aleluia. É mais ainda que eu vejo aqui, por quê? Porque não sei o que acontece. Vem pastor de fora, os irmãos pula, grita. É assim, eu vou lá em Sinop e, rapaz, os irmãos, falta soltar fogo, só não solta, porque senão vai queimar o teto, vai pegar fogo. Aqui, às vezes, eu pego os irmãos e fico assim, olhando. Aí traz aqui outro pastor, os irmãos... Até brinquei hoje com o Elcio lá, os irmãos conversando com ele, eu falei, fala na vida dos irmãos aí, que às vezes eu falo, não tem peso, aí outro pastor vem de fora, fala, o negócio fica mais forte. Porque parece que eles ouvem mais de fora do que o de dentro. Mas daí eles ouvem a mesma coisa, eles falam, é isso, meu pastor estava certo o tempo todo, eu achando que ele estava errado. Eu fico tão feliz quando os irmãos vão ouvir o pastor Aloísio, e ouve a mesma coisa que eu falo. Os irmãos vão lá para a conferência e falam,
vim aqui em Goiânia para ouvir o pastor João. Fala ou não fala? Sabe por quê? Porque eu não falo nada diferente deles. Não falo. Aí, você está ouvindo a mesma coisa através de outra pessoa. É isso é unidade, isso é maravilhoso. Você acha que eu fico constrangido? Não, é assim, a bênção de Deus é ordenada dessa forma. Você pode dizer amém, irmãos? Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus quer que nós falemos a mesma língua. E eu quero encerrar dizendo para você, a bênção do Senhor, ela é ordenada sobre a igreja. Você precisa entender isso. A igreja é a razão e o motivo pelo qual a unção do Senhor, a vida do Senhor, a bênção do Senhor, ela é ordenada. Sem igreja não tem vida, não tem unção. A igreja, a partir dela. Por quê, pastor? Porque a igreja é o corpo. E esse corpo está conectado a quem? Cristo. Cristo é quem, irmãos? Quem, irmãos, que é Cristo? Os irmãos estão aqui comigo? Cabeça, aleluia. Cristo é o cabeça. Nós, igreja, somos o corpo. Então, nós estamos conectados nesse cabeça. E dali vem a vida de Deus. Quando está usando Arão aqui, de fato, toda a bênção sobre o corpo de Cristo vem de Cristo. Dele vem a vida, dele vem o comando, dele vem a direção. Nós não podemos andar diferente de Cristo. Você só segue o seu pastor, segue o seu líder, e eu falei isso domingo passado, enquanto ele segue quem, irmãos? Cristo. Enquanto você me vê seguindo a Cristo, siga-me. O dia que eu parar de seguir a Cristo, está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Que Deus me conserve, que Deus me leve a caminhar até a volta dele, ou até o arrebatamento, seguindo a ele. Enquanto isso estiver acontecendo, siga-me. Paulo não falou isso? Sede meus imitadores, como eu sou. Então, enquanto alguém está imitando a Cristo, se o seu líder imita Cristo, imite ele. Ele é um bom exemplo a ser imitado. Amém? Ok? Então, na igreja nós vamos encontrar isso. O resultado dessa união está aqui no versículo 3, olha lá. Quando há essa união, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nos montes de Sião, onde estava Jerusalém, o tabernáculo e a igreja do Senhor do Antigo Testamento, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Sião, irmãos, era o lugar do santuário. Para lá subiam as tribos de Israel unificadas. Era o símbolo da união espiritual do povo de Deus, e era ali que Deus ordenava a sua bênção. Ali o povo estava reunido, unido, ali o povo em consenso buscava a Deus com uma só alma, um só desejo, um só propósito. E por isso a bênção do Senhor era ordenada sobre eles para sempre, a vida e a bênção. Então, o Senhor está dizendo aqui nesse salmo, através de Davi, quando o povo está unido ali, no mesmo propósito, com o mesmo coração, duas coisas são liberadas: a vida e a bênção. Se não há união, se não há comunhão, se não há unidade, Deus não ordena a vida e a bênção para sempre. Houve um tempo que essa bênção parou de fluir, essa vida parou de fluir naquele povo, sabia? Por quê, pastor? Porque houve de novo a divisão. Quando Davi morreu, Salomão morreu. Enquanto Davi e Salomão lideravam, reinavam, a bênção estava fluindo para sempre. Não parava. Mas depois que Salomão morreu, o filho dele não seguiu o mesmo padrão. E aí começou a adorar outros deuses. Levou o povo a adorar outros deuses. E aí o povo começou a andar na contramão da vontade de Deus. E então a bênção parou de fluir. O orvalho não pode mais ir porque não há unidade, não estão vivendo em união. Voltaram a brigar, voltaram a ficar divididos. O reino do norte se separou com a maioria das tribos. De onde surgiu, sabe quem? Samaria. Lembra da mulher samaritana? Os judeus e os samaritanos não se dão. Os judeus, quando iam passar por Samaria, eles desviavam, davam uma volta. Tipo, eu vou te dizer assim, ó, o trajeto que eles iam fazer era 300 quilômetros. Só para não passar em Samaria, eles preferiam andar 700 quilômetros. Eles consideram Samaria povo profano.
povo que não é, de fato, que não segue o padrão. Então esse reino do norte, ele entrou em declínio rapidamente. Não tinha mais Davi para guiá-los. Começaram a adorar outros deuses, construíram bezerros de ouro, 2 bezerros, colocaram no santuário na cidade de Samaria e disseram: eis aqui, Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha a quem eles atribuíram o êxodo: aos bezerros, aqueles falsos deuses. E aí o povo abandonou a Deus, começou a seguir os bezerros, a guerra voltou, a bagunça voltou, a bênção de Deus parou de fluir, e então se deu os cativeiros. Esse reino do norte foi levado por Senaqueribe. A maioria dos judeus foram exterminados, mortos desse reino. Pela misericórdia de Deus e por causa da bênção de Deus sobre Davi, um reino que não tem fim, que dura para sempre. Dele viria quem? O Messias prometido. Jesus é da mesma linhagem. Judá foi levado por quem? O reino do sul? Por Nabucodonosor. O tempo passou. Os profetas começaram a se levantar e profetizar a vinda do Messias. Agora porque eles estão vivendo dessas trevas, e eles começam a falar do Messias, do Salvador, para livrá-los de todo aquele mal que eles estavam sofrendo, porque eles perderam a união, porque não há mais unidade. Deixa eu te contar, esse Messias prometido já veio. É Jesus. A bênção e a vida para sempre, ordenada pelo Senhor, está sobre hoje todos aqueles que professam que Jesus Cristo é o Senhor. O povo perdeu ali, foram levados cativos, mas Jesus veio, quebrou essa maldição, quebrou esse problema, e agora todos aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, essa bênção e essa vida que é ordenada para sempre, recai sobre eles. Deixa eu te contar, hoje essa vida e essa bênção que é ordenada para sempre, está sobre a sua vida e sobre a minha. Nós somos o povo que a bênção e a vida do Senhor permanecerá para sempre. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? Fique em pé aí no seu lugar. Vamos adorar ao Senhor, aquele que nos resgatou, aquele que nos livrou da morte, do império das trevas, aquele que nos livrou do exílio, do cativeiro. Hoje nós somos abençoados, porque nós somos um povo unido pelo sangue do Cordeiro. Jesus é quem nos une, pelo seu único e perfeito sacrifício. Nós estamos nele e permaneceremos nele para sempre. Aleluia!